Hoje você vai aprender a mexer num multímetro, esse instrumento que serve pra gente medir volt, resistência, um monte de coisa assim. Essa aqui é uma continuação da aula 2 do nosso curso Maker, então se você perdeu o começo da aula 2, em que a gente explica o que é volt, o que é watt, o que é resistência, o que é ampere, o que é... é bom você dar uma voltada lá para você assistir essa aula aqui, senão vai ficar um pouco complicado. Hoje a gente vai aprender a mexer num multímetro, é esse instrumentinho aqui. Eu tô usando esse azul que não é tão comum, mas você vai achar um amarelinho que é muito baratinho, custa mais barato que um alicate. É um instrumento que vale muito a pena você ter se for mexer com qualquer coisa elétrica ou eletrônica, porque ele é que vai te dizer quantos volts tem ali, qual a resistência, se aquilo consegue passar corrente elétrica por aquele material ou não. Vamos entender então o basiquinho dele agora. Primeira coisa que você vai perceber no multímetro é que ele tem um aparelhinho eletrônico e mais 2 fios, tá? São as pontas de prova, são as pontas que você vai encostar nos lugares para saber, para medir ali. Tem um vermelho e um preto. O preto a gente coloca no terra, no meio. Você pode ver por esse símbolo aqui, que lembra alguma coisa no chão. Então ele vai aqui no meio. E o vermelho você tem 2 posições para colocar. A esquerda aqui para medir corrente. Então aqui no caso vai até 10 amperes, mais do que isso ele vai estragar. E do lado direito, volts, microamperes e ohms. Então do lado direito é o que quase sempre a gente vai usar, tá? Óbvio que no seu multímetro talvez esses buraquinhos não estejam à direita ou à esquerda, você vê que lugar que tá aí para colocar tudo certo. Segunda coisa é que no meio do multímetro a gente tem uma chave seletora. O que é isso? Essa rodinha que a gente vira para escolher o que a gente quer medir. Tem 3 medidas básicas, tá? Os multímetros podem ter muito mais do que isso, mas o basicão é isso. São os volts, atenção, então vai ter um Vzinho aqui de volt. Os amperes, que são a corrente, então vai ter um A de amperes. E a resistência, que é medida em ohms, então vai ter a letra ômega aqui embaixo. Uma coisa importante aqui é que você vai ver que tem 2 Vs de volt. Um que tem um tracinho reto com pontilhado e outro que tem uma ondinha. Esse tracinho reto com pontilhado, ele é corrente contínua. Então, para a gente medir a bateria, para a gente medir a pilha, para a gente medir a maioria das coisas em eletrônica. E do outro lado tem aquele símbolo de um tio, é a corrente alternada, é para você medir a energia da tomada. Outra coisa importante do multímetro é o teste de continuidade. Se você virar a chave seletora para baixo, você vai ver que tem um símbolo aqui de um triângulo com um risquinho na frente. Isso mede se um material está conduzindo ou não energia. Você consegue também testar LED, diodo aqui. A gente vai ver esses componentes na próxima aula, mas basicamente você consegue colocar aqui num fio e ele vai dizer se está passando eletricidade ou não. O meu faz um bip, quer ver? Ó, tem corrente elétrica, ou seja, esse fio está conduzindo eletricidade. Se esse fio tivesse quebrado no meio, por exemplo, se eu estivesse numa casa e vou instalar um fio de 200 metros, é bom dar uma testadinha antes, porque se ele tiver quebrado no meio, depois de instalar vai dar um problema. Vamos medir agora então a tensão de uma pilha, tá? A gente sabe que a pilha tem mais ou menos 1,5 volt e a gente sabe também que a pilha tem corrente contínua. Então eu tenho que vir aqui no multímetro e escolher o lado dos volts com corrente contínua. Até aí tudo bem, né? Essa faixa azul que a gente está vendo aqui. O problema é que ela começa em 200M, depois 2000M, 20, 200 e 600. O que são esses números tudo louco? Esses números são o máximo até onde você pode ir. É o máximo que ele vai conseguir medir. Então, se eu colocar no 20, por exemplo, eu estou ali no volts, né? É o máximo de 20 volts. A pilha dá para medir ali no 20, porque ela tem bem menos do que 20 volts. 200 são 200 volts e 600 são 600 volts. O que está para baixo ali, que tem aquele Mzinho é de mili. Então é 1 volt dividido por 1000. Quando eu coloco no 2000M, significa que o número que ele está marcando aqui já não é mais volts, são milivolts. 1 volt dividido por 1000. E 200M significa que o máximo que ele vai conseguir medir são 200 milivolts e que a medida aqui também está em milivolts. São coisas muito pequenininhas, muito pouca tensão, né? No caso da pilha já são 1,5 volts, são 1500 milivolts. Isso quer dizer que dá para eu medir no 2000M aqui, né? Se o máximo são 2000 milivolts,
Vamos tentar mexer. É muito importante na eletrônica, na física, etc., você saber essas divisões ou essas multiplicações, né, que são as potências de 10. Então, quando a gente divide alguma coisa por 1000, a gente tem mili. No caso, metro, por exemplo, milímetros. É 1 metro dividido por 1000, que acabou ficando milímetros. Depois você tem o micro, que é dividido por 1 milhão, ou... Eu tenho até uma colinha aqui. O nano, que é dividido por 1 bilhão. Dá para você multiplicar também, né? Então você pode multiplicar K, quilo, é multiplicado por 1000. E M, que é mega, é multiplicado por 1 milhão. Tem uma tabela que a gente vai deixar um link aí embaixo na Wikipedia que vai ter essa escala muito grande, aí que tem várias potências. Importante, no multímetro você vai sempre colocar o lado preto no negativo, o lado vermelho no positivo. Se você inverter, vai aparecer um número negativo lá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no negativo da pilha e no positivo da pilha. Vamos ver quanto que ele vai marcar. 1475 milivolts, ou arredondando 1,5 volt. A pilha dá pra gente tentar medir no 20 também, né? Ela vai dar o resultado em volts, aí não milivolts. Olha só, 1,45. 1 volt, 1,45. Vou colocar aqui no 200 agora, você vai ver que eu vou ter um problema. Ó, ele já está medindo com pouca precisão, tá? Ele já vai medir meio errado, 1,3, porque aqui o limite é 200 volts, ele está preparado para medir uma tensão muito maior do que a que eu estou medindo, aí ele vai perder a precisão. Vamos para o próximo, volts em corrente alternada. Você tem uma tomada em casa, ou em casa não, porque em casa você vai saber, mas você está lá num evento, vai ligar o seu aparelho de som no evento, e seu aparelho de som é 110, você está com medo que a tomada seja 220. Com o multímetro você consegue medir se aquela tomada é 110 ou 220. Então eu falei que aqui nesse volt com o tio embaixo é corrente alternada da tomada. Você quer medir até 220, você não sabe se a tomada é de 110 ou 220, então aqui tem 600 e 200. Melhor a gente colocar no 600, né? Porque se for 220 é mais que 200, né? Então passa do limite. E aí a gente vai literalmente botar esse negócio dentro da tomada. Tenho aqui essa extensão, vou pegar as pontas de prova e colocar no buraquinho aqui da tomada. É só tomar cuidado para você não botar o dedo nessa parte metálica enquanto ela estiver entrando lá no buraquinho. Mas tem que ser bem tapado para fazer isso, né? Vamos combinar. Então você vê lá, ó, tá marcando 115, a gente sabe que são 115 volts. Na prática isso é 110, você pode contar como 110, que vai ter uma variaçãozinha ali, não tem problema nenhum. O problema é se desse 220, 240, aí não dá para ligar o aparelho de som não. Vamos ver agora a resistência. Como é que mede resistência? Aqui vai de 200 até 2000K. 200, ok, são 200 ohm. Aí 2000 ohm, 20K. 20K é 20 mil ohm, K de quilo, porque multiplica por 1000. Então metro, quando você tem 1000 metros, é 1 quilômetro, 1 quilômetro. 20K são 20 mil ohms. 200K, 200 mil ohms. E 2000K, 2 milhões de ohms. É uma resistência muito alta, muito difícil de passar energia por ali. Vamos medir esse resistorzinho aqui. Eu sei que ele tem 470 ohms, tá? Vamos fazer de conta que eu estou em dúvida se isso está funcionando direito. Quero medir ali se realmente tem 470 ohms. Então eu vou colocar aqui no limite 2000, né? Porque 200 é muito pouco, eu sei que é mais de 200 e 20 mil é muito. 464, 465, 466... Uma coisa interessante é que você pode ver que conforme você aperta aqui, quanto mais forte você vai apertar, melhor a corrente elétrica vai passar. Uma curiosidade bacana, que não serve para muita coisa, mas é legal, é você medir a resistência elétrica do seu próprio corpo. Então eu vou colocar aqui em 2000K, ou seja, 2 milhões de ohm, é o limite, porque a resistência elétrica do corpo é bem alta. E vou tentar medir aqui, ó, uma ponta de prova em cada dedo, ó, mais ou menos 330, 340 mil ohms. É uma resistência muito alta. E eu imagino que se eu molhar os dedos, essa resistência vai cair um pouco. Vamos ver. Ó, apareceu menos aqui, quer dizer que ele não consegue nem medir nessa escala. Eu vou ter que diminuir pra cá, ó. 80, 90 mil ohms. Caiu pra caramba. E aqui a gente ainda consegue medir corrente, amperes, a quantidade de elétrons que está passando por um fio. Só que aí tem um detalhe. Você vai ter que usar o multímetro como se ele fosse parte do seu circuito, como se ele fosse um fio. Vou explicar. Ó, vou pegar esse LED verde e vou passar um resistor nele. Vou prender um resistor aqui na perninha negativa, tá? E aí eu vou ligar esse LED nessa bateria de 9 volts, vou acender o LED aqui. O LED está acendendo, a gente tem um circuito elétrico, tá? A energia passa pelo LED, resistor e volta. Quantos amperes estão
passando ali? Qual é a corrente elétrica? Olha só, 200 e um símbolo de micro. Micro é dividido por 1 milhão, tá? Então são 200 microamperes, 2.000 microamperes, 20 miliamperes, que é dividido por 1.000, tá? Mili é 1 ampere dividido por 1.000, e 200 miliamperes. Eu vou deixar aqui no 200 miliamperes, que eu sei que não chega a 1 ampere ali, nem que vai catus. E olha só, eu tenho que fazer com que o multímetro faça parte do circuito. Então eu vou pegar uma ponta de prova, colocar aqui no resistor, vou prender aqui, e a outra ponta de prova vou colocar na bateria. Isso significa que o multímetro todo está funcionando como se fosse um fio, como se fosse uma continuação aqui do resistor, tá? Então vamos lá, o LED acendeu e ele está marcando ali 15,5, 15,6 miliamperes. Ó, o basicão do multímetro já dá para mexer, hein? Agora eu vou explicar uma coisa muito legal, não foge daí, que é o seguinte. Por que quando a gente enfia os dedos na tomada, a gente toma um choque? E eu tô mexendo com tudo isso aqui, coloco os dedos aqui na bateria de 9 volts, boto a mão sem isolar, no LED, no resistor e não tomo choque. No vídeo anterior, a gente falou como funciona a corrente elétrica, que são os elétrons saltando lá de um átomo para o outro de forma ordenada, como se fosse um rio. Pois é, isso pode acontecer no nosso corpo, tá? O nosso corpo tem elétrons também e dependendo do lugar que você encostar, você pode virar tipo um fio. A corrente elétrica vai passar por você como se você fosse um fio. E isso é péssimo, isso é um choque. A parte boa dessa história é que você não toma choque quando a tensão é muito baixa, quando existem muito poucos volts. Então na bateria de 9 volts, na pilha de 1,5 volt, a gente não toma choque por causa disso, são muito poucos volts. E por que esses volts não conseguem passar pela gente? Porque eles não são suficientes para mover os nossos elétrons. Porque a gente tem resistência elétrica na pele. Eu acabei de mostrar para vocês, a gente medindo ali a nossa própria resistência elétrica, eles não conseguem vencer essa resistência elétrica. Você vai começar a tomar choque a partir de mais ou menos 60 volts, tá? Então tudo que a gente for mexer de eletrônico aqui no geral não dá choque. E é por isso que a tomada é perigosa, porque a tomada tem no mínimo 110 volts, tem tomada de 220 volts e no fio de alta tensão que passa no poste é muito mais disso. Então aí sim a gente tem que tomar muito cuidado. Detalhe, apesar de ser a tensão, os volts que definem se você vai tomar choque ou não, quem define o estrago que vai ser feito em você é a corrente, são os amperes. Numa cerca elétrica, por exemplo, uma cerca elétrica vai de uns 10.000 volts, você vai colocar a mão ali, se você for tentar invadir uma casa, espero que você não faça isso, e vai tomar um baita de um choque e vai querer sair correndo desesperadamente. Só que você não vai morrer. Por quê? Porque tem pouca corrente elétrica ali, são poucos elétrons que vão passar pelo seu corpo e isso não é suficiente para te matar, porque não tem corrente suficiente. Na tomada, infelizmente, é o contrário. 110 volts não é muita coisa, só que a tomada ela pode fornecer muita corrente elétrica, muita mesmo, mais do que suficiente para te matar. Uma coisa importante que você acabou de ver, se o seu corpo estiver molhado, se você estiver suado, se você estiver com algum machucado, a resistência cai bastante, então fica mais fácil tomar choque. Então nada de pegar essa bateria e botar na língua, que nem algumas pessoas fazem, porque o resultado não é muito agradável. Se você está feliz que agora você pode usar um multímetro e sabe porque você toma choque, não esquece de deixar um joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí no Manual do Mundo. A gente tenta sempre fazer um conteúdo muito bacana, de um jeito que você aprenda de um jeito fácil e divertido. E no outro vídeo, essa super fonte de bancada que vai fazer você nunca mais querer olhar uma pilha, né? Aquela fontezinha porcaria do seu celular. Isso aqui é muito poderoso e é facinho de fazer em casa e fica barato.